dia, irmãos. Prazer, mais uma vez, retornar à sua casa, né? Nesta hora, um domingo, meus irmãos, abençoado. Eu quero agradecer a atenção dos irmãos, o acompanhamento dos estudos, das mensagens, das músicas e também as pessoas amigas. Quem sabe você esteja recebendo neste domingo alguém em sua casa, lhe visitando, que vai acompanhar com certeza o culto desta manhã. Participe então deste encontro com muita oração, com muita dedicação, porque nós teremos um estudo abençoador. Louvamos a Deus pelo estudo de quarta-feira, comemorações que marcam a história batista. Os irmãos lembram do nosso encontro de quarta-feira que passou. Campanha de missões locais 2020, temos muitos desafios pela frente de melhorar as instalações da igreja. Estamos trocando 4 portas da igreja no templo e também estamos pensando em aplicar na evangelização do bairro. Você pode participar orando e contribuindo para esses projetos. Precisamos, meus irmãos, da participação de todos. Todos nós, meus irmãos, seja o valor que o irmão colocar no seu coração, você não deixa de participar, de se envolver no trabalho do nosso Deus. Hoje à noite, nós teremos a mensagem desafiadora da ministra de música Esther Maria Santos. Então, ela que vai nos trazer a palavra logo mais no nosso mês da música. A cada domingo, meus irmãos, nós teremos um músico falando a nossa igreja nos cultos da noite. No último domingo, nós estaremos contando, meus irmãos, com o irmão Valdilene Corrêa das Flores, que é irmão do irmão Altiene. Então, louvamos a Deus, meus irmãos, e que tenhamos um estudo abençoado nesta manhã, é a nossa oração. Amém.
Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudo número 8. Quando a adversidade é reconstruir, baseado em Neemias capítulo 2, verso de número 5. A autora do estudo desta manhã é a irmã educadora religiosa, a irmã Joyce Nogueira de Souza, mundigna secretária executiva da União Feminina Batista Fluminense. Meus irmãos, vamos estar em oração, porque esse estudo vai nos fazer bem. Olá, queridos irmãos da nossa Convenção Batista Fluminense. Sou Joyce Nogueira, educadora cristã e diretora executiva da União Feminina Missionária Batista Fluminense. Fico grata a Deus porque neste momento, onde você, aluno da EBD, professor da Escola Bíblica Dominical, tem aprendido como vencer esse momento tão difícil que estamos vivendo, pandemia, sofrimentos. Então nós estamos aqui querendo realmente juntos, como cristãos, como batistas, vencer as adversidades da vida. Na lição de hoje estaremos estudando Neemias. E essa é uma lição que falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que também falará ao seu coração, porque quando falamos em reconstruir nossas vidas diante de Deus, reconstruir as muralhas de Jerusalém, como foi com Neemias, ele foi usado, foi abençoado e dessa forma nós também seremos usados e seremos abençoados para a glorificação do nome do nosso Deus. O tema da lição é quando a adversidade é reconstruir. E a leitura base que se encontra na palavra de Deus em Neemias 2:5. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Através desse texto base, nós vamos aprender com Neemias como reconstruir as muralhas de Jerusalém e, colocando nos dias de hoje, reconstruir as nossas muralhas, os nossos muros que estão destruídos, mas encontrar em Deus forças para que realmente possamos continuar glorificando o nome do nosso Deus. Neemias era cativo, era copeiro do rei Artaxerxes, servia ao rei com fidelidade, mas ele nunca se esqueceu do seu povo, nunca se esqueceu do seu Deus. E ele sempre procurou estar diante de Deus, buscando a Deus. E dessa forma, quando Ananias apareceu para ele e lhe trouxe notícia do povo de Israel, trouxe notícia sobre a cidade de Jerusalém, Neemias pôde perceber que o seu povo estava sofrendo. As muralhas tinham sido destruídas e o povo judeu não estava vivendo como deveria viver. Quando Neemias soube da real situação do povo,
como servo fiel, que por amor a Deus, por amor aos seus, ele chorou. Ele sentiu profunda tristeza em saber que o seu povo estava sofrendo. E aí, como nós vemos em Neemias 1, verso 4, onde diz: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Ele se colocou realmente aos pés do Senhor. Procurou a Deus, se colocou em profunda oração, em súplica, clamou ao Senhor para que o Senhor o ajudasse, para que ele pudesse encontrar forças para ajudar ao povo a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Nós vamos estudar 3 tópicos para que realmente possamos compreender as atitudes de Neemias para vencer as adversidades. Sobre adorar o nosso Deus, cultuar a Deus, tomarmos uma atitude e trabalharmos para vencermos essas adversidades. E entender que, independente das circunstâncias, que os obstáculos vão surgir, impedimentos vão surgir para a nossa reconstrução, mas diante de Deus nós vamos vencer essas adversidades. Adoração e culto ao Senhor. Quantas vezes passamos por situações tão complicadas em nossas vidas, não sabemos como resolver, não sabemos o que vai acontecer conosco, mas sabemos que os dias são maus, de sofrimento, de angústias, e não vemos solução para esses dias, vitórias para essas dificuldades. Humanamente nós não enxergamos, irmãos. Mas quando olhamos para Neemias, encontramos em Neemias um exemplo de vida, de coragem, de testemunho. Nos mostra que, independente das circunstâncias da nossa vida, nós devemos adorar o Senhor. Nós devemos prestar culto a Deus. Às vezes paramos, só choramos, ficamos tristes, angustiados e só sabemos pedir: Senhor, me ajuda, Senhor, estou aqui, Senhor, Senhor e Senhor. Mas Neemias nos ensina que em meio ao sofrimento nós devemos adorar, nós devemos prestar culto a Deus. E é importante realmente observar os ensinamentos que Neemias traz para as nossas vidas nos dias de hoje. Independente dos sofrimentos, independente das circunstâncias, devemos adorar a Deus. E nós encontramos a adoração de Neemias no capítulo 1, verso 5. Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem aos teus ensinamentos. Como Neemias, precisamos entender que somos criação de Deus e devemos honrar e glorificar o nosso Deus. E ele pôde reconhecer dizendo: ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Assim como Neemias, precisamos estar na presença de Deus. Antes de pedir qualquer coisa, precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Precisamos entender que é o nosso Deus que nos criou. E se Ele nos criou, Ele nos conhece, sabe das nossas necessidades, sabe qual o limite, até onde nós podemos ir, até onde nós podemos aguentar o nosso sofrimento. Precisamos estar atentos a isso. Somos criação de Deus. E precisamos aprender, como Neemias, a estar na presença de Deus. E quando Neemias se coloca diante de Deus, em adoração e em súplica, porque ele glorificou o nome de Deus,
ele orou, ele chorou, ele esteve diante de Deus, se colocando na presença do Senhor, reconhecendo quem é o Senhor, mas reconhecendo também que o Senhor é o nosso Deus que cuida de nós. Então Neemias ali, naquele momento, ele pôde sentir a presença de Deus. Ao estar na presença de Deus, a confiança de Neemias o deixou em paz, mesmo sem saber a resposta da sua oração. A presença de Deus, quando o adoramos, quando glorificamos o nome de nosso Deus, nos deixa em paz. Sentir a presença do Senhor nos traz tranquilidade e confiança. E aí nós passamos a ser gratos. Por isso a Bíblia nos diz que devemos ser gratos em qualquer situação, qualquer circunstância de nossas vidas. No Salmo 28, Davi expressa bem esse sentimento de sermos gratos. O Salmo 28, verso 7, nos diz: o Senhor é minha força e o meu escudo. Davi estava na presença de Deus e já dizendo que Deus era o escudo dele, que o Senhor é quem ia dar força a ele para vencer. E ele diz: o Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o coração, ele me ajuda. O Senhor nos ajuda e o meu coração se enche de alegria. Por isso, lhe dou graças com os meus cânticos. Na adversidade da vida, precisamos adorar a Deus, glorificar o nome do nosso Deus, bendizer ao Senhor e cantar louvores, dando graças a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Neemias nos ensina, com o exemplo de sua vida, ele pôde enxergar com os olhos da fé, irmãos, apesar das dificuldades, das adversidades, das situações que ele estava ali se encontrando com o povo, a cidade, os muros destruídos, mas ele pôde ver, através dos olhos da fé, que o Senhor estava com ele e iria lhe conceder vitória. Mas para enxergarmos aos olhos da fé, precisamos, como Neemias, adorar e cultuar ao nosso Deus. Quantas situações enfrentamos em nossas vidas que queremos ficar apenas chorando, nos lamentando, pois não temos força para levantarmos. Não temos coragem de levantar, encarar a situação que está à nossa frente, as adversidades, os nossos problemas. E com Neemias, poderia ser assim também. Neemias estava ali, junto com o rei, servindo. Poderia dizer: deixa o povo lá, eu estou aqui, eu estou bem aqui. Mas não, ele se compadeceu do seu povo, porque ele primeiro servia ao Deus de Israel, e ele amava o povo, e ele se compadeceu, ele chorou, ele buscou a Deus, ele glorificou o nome de Deus. E essa confiança, a sentir a presença de Deus na vida dele, trouxe uma confiança que fez com que Neemias não ficasse apenas chorando e se lamentando o tempo todo, mas sim assumiu uma atitude para a sua vida enquanto homem, enquanto servo do Senhor. Ele assumiu para si a atitude de reconstruir as muralhas de Jerusalém, porque ele sabia que ele precisava fazer algo. O que ia acontecer lá na frente, o como ia ser feito, ele não sabia exatamente. Mas ele sabia que ficar chorando, que ficar se lamentando, não ia trazer vitória para ele. Estar na presença de Deus pôde mostrar a ele que ele precisava, como servo do Senhor, tomar uma atitude para continuar glorificando o nome do nosso Deus.
O choro pode durar toda a noite, mas a alegria, sim, irmãos, a alegria vem ao amanhecer. Não sabemos exatamente quando será esse amanhecer da sua vida, da minha vida, de nossas vidas. Mas o choro ele dura pouco tempo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos trará contentamento ao amanhecer. Logo chegará a alegria em nossas vidas, em nossos corações. Então, exemplo de Neemias. Vamos nos levantar, pedir a Deus força para assumir uma atitude e enfrentar as dificuldades, as situações, as adversidades que nos cercam. E assim Neemias fez, sempre servindo com alegria ao rei. O rei pôde, através do semblante de Neemias, da tristeza de Neemias, o rei se compadeceu da dor dele. E ao estar diante de Deus, em lágrimas, em adoração, Neemias conseguiu reunir forças e assumir uma atitude de pedir ao rei ajuda para reconstruir as muralhas de Jerusalém, para reconstruir a vida do povo de Israel. E com o pedido de Neemias ao rei para poder se retirar e ajudar o seu povo, Neemias teve a permissão do rei para se realmente ausentar dali do reino, do rei Artaxerxes, e ir até o seu povo e ajudar na reconstrução das muralhas. Não há nada que esteja destruído que o Senhor nosso Deus não possa reconstruir. Neemias foi determinado. Ele era forte, era um líder, era determinado e sabia onde queria chegar. Mas não sabia por si próprio. Ele sabia porque ele tinha a direção de Deus para a sua vida, a orientação de Deus. Ele buscava a Deus diariamente. Ele buscava estar na presença de Deus constantemente. E para reconstruir as muralhas de Jerusalém, Neemias buscava a Deus. Da mesma forma, nós que temos em nossas vidas tantos muros, do casamento, relacionamento familiar, saúde física e emocional, finanças, muro espiritual, dentre outros muros que talvez eu não tenha destacado aqui. Nós precisamos aprender, como Neemias, a estar na presença de Deus, buscar o nosso Deus, para que possamos entender o que Deus tem para nossas vidas e sermos determinados a assumir essa atitude de falar: eu vou vencer essa adversidade. A forma como nós vamos trabalhar para vencer, Deus vai nos dar a direção. É Ele que vai nos orientar. E foi dessa forma que Deus fez com Neemias. Ele orientou Neemias dia a dia. Estar na presença de Deus nos dá direção, nos dá orientação, nos dá sabedoria para vencermos essas adversidades. E aí nós podemos observar e vermos no Antigo Testamento, através do Novo Testamento, onde Jesus Cristo nos ensina que nós devemos pedir, que nós devemos estar diante dele, que nós devemos procurar ao Senhor para que ele possa nos dar a direção, para seguirmos firmes e adiante e vencermos as dificuldades da vida. Quando Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, ele nos diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão,
batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontrarão. E todos que batem, a porta é aberta. Dessa forma, fez Neemias. Neemias estava na presença do Senhor. Neemias pediu orientação a Deus de como reconstruir as muralhas. Ele pediu a Deus pela reconstrução das muralhas de Jerusalém e pela vida dos judeus. Ele estava diante de Deus pedindo. Ele procurou uma resposta do Senhor para saber o que ele ia fazer, como ele ia agir. Ele pediu orientação, sabedoria ao nosso Deus. Ele bateu para que a porta fosse aberta e que ele pudesse cumprir os desígnios do nosso Deus para a vida dos judeus e da reconstrução das muralhas. Então nós vemos até aqui que Neemias, ele adorou o nosso Deus, ele cultuou a Deus. E a estar na presença de Deus, ele pôde sentir confiança que Deus estava com ele. Ele buscou a Deus, sentiu a confiança de que Deus estava dando orientação a ele para proceder diante da reconstrução. E com isso ele pôde assumir uma atitude. E nós precisamos também estarmos na presença de Deus, buscando ao Senhor. Chorando, podemos até chorar, ficar chorando, mas não toda hora. Precisamos chorar diante de Deus, mas depois enxugar nossas lágrimas e pedir: Senhor, nos ajude. Senhor, me mostre como vencer as adversidades da minha vida. Como eu posso reconstruir o meu casamento. Como eu posso reconstruir o meu relacionamento com o meu filho, com a minha filha, com o meu pai, com a minha mãe. Como eu posso, diante do sofrimento que nós estamos vivendo, de desemprego, de dificuldades financeiras, Senhor, me mostre como eu posso me reerguer para voltar a trabalhar e ajudar a minha família financeiramente, pagar as minhas contas. Não podemos ficar apenas chorando, ficarmos paralisados, mas sim precisamos pedir a Deus: Senhor, ajude, me ajude. E na nossa vida espiritual, precisamos também pedir orientação de Deus, para que possamos buscá-lo, aprender mais sobre Ele, para que possamos ter fé, acreditar que o Senhor é o nosso Deus, o Deus de amor, o Deus que nos criou, que nos deu a vida para a glorificação do nome dEle, e aprendermos diante dEle diariamente, porque diante das situações deixamos Deus de lado. Então que possamos, a exemplo de Neemias, buscar a Deus em todas as situações, buscar a Deus para que Ele possa nos orientar, nos dar sabedoria, nos mostrar como podemos cumprir os seus desígnios para as nossas vidas. E aí sim, nós vamos assumir uma atitude para reerguer a nossa vida espiritual, familiar, emocional, física diante de Deus. Você já observou que muitas vezes, quando nós começamos a reconstruir as nossas muralhas, obstáculos aparecem e nos fazem desistir, muitas vezes, no primeiro obstáculo?
Algumas pessoas prosseguem, mas aí vem o primeiro, vem o segundo, terceiro, quarto, quinto obstáculo e a gente nos paralisamos novamente. Algo acontece e a gente não quer mais continuar. Paramos, irmãos. Impedimentos surgem em nossas vidas, impedimentos para a reconstrução. Quantas vezes isso acontece conosco? Aprendemos com Neemias que não podemos nos intimidar. Nós vimos ali Sanbalate, Tobias, querendo destruir os planos de Neemias, mas ele não se deixou se intimidar, não se abalou por isso. A nossa vida foi construída diante de Deus e aí é derrubada por algum obstáculo que acontece, e quando nós percebemos que nós devemos estar diante de Deus e buscando a Deus, servindo a Deus, nós queremos reconstruir. O diabo não fica satisfeito e ele vem com tudo para que a gente não consiga reconstruir as muralhas de nossas vidas, a muralha da vida relacional, familiar, do casamento, da vida física e emocional, da saúde física e emocional, também das finanças, da nossa vida espiritual. Ele não quer que a gente venha crescer, que nós possamos crescer diante de Deus. Impedimentos vão surgir, opositores vão surgir, mas nós não devemos nos intimidar, devemos prosseguir, seguindo, vivendo diante de Deus, adorando ao Senhor, prestando culto ao Senhor e sentindo a presença de Deus em nossas vidas. E aí sim, nos sentimos confiantes novamente para continuar diante da reconstrução. Nós, enquanto cristãos, não devemos temer, irmãos. Não devemos nos preocupar, porque quando Deus decide agir em nossas vidas, Ele age poderosamente para concluir os projetos que Ele colocou em nossos corações. Como o homem tem mente a Deus, Neemias não se intimidou. Muito pelo contrário, ele respondeu à oposição e foi firme na sua resposta, pois ele tinha confiança que com o Senhor ele iria reconstruir as muralhas, independente dos obstáculos que viessem à sua frente. Fé. Neemias acreditava, Neemias creu que ia conseguir vencer. E nós vemos Neemias 2, verso 20. E eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Neemias tinha firmeza de que a reconstrução iria acontecer. E com total êxito, com total entusiasmo, Neemias começa a reconstrução, avança, contagia o povo e o povo todo ali com ele. Nós também devemos ser assim, devemos começar a reconstruir, contagiar a nossa família, estarmos juntos para que possamos reconstruir as muralhas de nossas vidas. E Neemias avançou, porque o projeto dele começou com a oração. Ele orou, ele prestou culto a Deus. E foi exatamente isso que Neemias fez. Através das lutas, das aflições, das circunstâncias, das adversidades, dos obstáculos, dos impedimentos para a reconstrução, Neemias venceu. Em 52 dias, ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Com isso também, Neemias ensinou e reconstruiu a vida do povo, pois eles precisavam ter uma vida íntegra, uma vida onde pessoas, o povo tinha que buscar ao Senhor em primeiro lugar, adorar e cultuar a Deus. A
assumindo um compromisso com o Senhor Deus. Há exemplos de Neemias, como nós estudamos. Como está a reconstrução dos muros da sua vida? Emocional, familiar, conjugal, financeira, espiritual. Irmãos, não fique apenas se lamentando, chorando o tempo todo. Assuma uma posição, se alegre diante do Senhor, busque ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria, independente das circunstâncias. Preste culto ao Senhor. Segundo, não desista. Não desanime se obstáculos surgirem na sua vida. Tome uma atitude, esteja com o Senhor, procure ao Senhor. Peça direção a Deus. E terceiro, irmãos, que eu deixo para vocês: vivam uma vida de relacionamento com Deus. Busque estar na presença de Deus todos os dias, adorando, louvando, exaltando o nome do nosso Deus. E assim, nós vamos vencendo as adversidades da vida, a exemplo de Neemias. E nós vamos, com isso, reconstruir as muralhas de nossas vidas. Que Deus abençoe todos vocês e que possamos prosseguir cada vez mais, vencendo todos os obstáculos, vencendo as adversidades da nossa vida, na presença do nosso Deus, buscando a direção para cumprir os desígnios dele para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz
crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus.